Olá, boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje, o nosso tema será retomada da sequência de atividades 1, grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Muito bem, você fala, mas retomada, professora? Nós nem acabamos o segundo bimestre. Sim, nós teremos essa semana de retomada da primeira sequência e na quarta-feira da segunda sequência. Depois nós iniciaremos as aulas da sequência de atividades número 3. E quando a gente terminar a sequência de atividades número 4, teremos mais uma semana de retomada. E depois, algumas novidades aí para terminar nosso bimestre. Tudo tranquilo? Bom, se você tem esse seu material, separe, nós vamos fazer atividades dele. Talvez alguma coisa que eu peça aqui para você, como atividade, você já tenha desenvolvido com o seu professor. Mas fique tranquilo, porque aí você reforça o conhecimento, certo? Agora, se você não tiver o material, separe folhas, lápis, borracha, caneta, que você faz as atividades do mesmo jeito. Conto com a presença da professora Roberta para me ajudar no decorrer da aula. Boa tarde, professora Roberta, tudo bem? Boa tarde, professora Inês. Boa tarde, alunos e responsáveis e professores, claro, que sempre acompanham as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Então, não esqueçam de participar da aula, hein? Façam todas as atividades. E você que está aí no chat, entre no chat da sua turma, mande a resposta para o seu professor. E você, professor, mande a resposta aqui para a gente divulgar o nome do aluno, o nome da escola, o nome da cidade, seu nome também, para vocês sentirem que vocês estão participando direitinho da nossa aula, tá bom? Vamos começar, professora Inês? Vamos. Vamos começar ressaltando apenas a habilidade dessa nossa aula. Então, a habilidade EF. Opa, não acionei a caneta. Vamos então acionar a caneta primeiro para não ter problema, né? Muito bem. A habilidade EF 07 MA 17. Muito bem. Vamos então começar a retomar? Aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais, que a gente chama de GDP. Quando nós temos grandezas que são diretamente proporcionais, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta também e vice-versa. Isto é, se uma diminuir, a outra vai diminuir também. Ótimo. Então, observe, tenho a grandeza 1 e a grandeza 2. Na grandeza 1, eu tenho os valores T1 e T2. Na grandeza 2, os valores T3 e T4. Quando isso acontece, nós podemos aplicar a propriedade fundamental. Em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, eu tenho da grandeza 1, T1 dividido por T2 igual o da grandeza 2, T3 dividido por T4. Então, multiplico os extremos, T1 vezes T4, que é igual T2 vezes T3. Então, quando a gente tem um probleminha para resolver, nós precisamos separar grandeza 1 de grandeza 2. Você fala, como é que faz mesmo isso, professora? Pensa nas unidades de medida. Grandeza 1 são aqueles valores que terão a mesma unidade de medida. E grandeza 2, também, outras unidades de medida. Lembrou como é que faz? Vamos praticar? Muito bem. Então, atividade 7, letra B. Está lá na página 63. Em uma prova de valor 6, Cristina obteve a nota 4,8. Se o valor da prova fosse 10, qual seria a nota obtida por Cristina? Então, vamos pensar, pessoal? Aqui você tem duas grandezas. A primeira grandeza é o valor da prova e a outra grandeza é a nota que a Cristina tirou. Então, valor da prova 6, ela tirou 4,8. Se o valor da prova for 10, isto é, se aumenta, a nota tem que aumentar também? Mas então, qual seria essa nota? Aqui na lateral direita, eu coloquei a nossa relação da proporcionalidade. Então, faça as continhas, substitua e coloca lá no chat qual seria a nota da Cristina, ok?
Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Professor Inês, eles vão ter que substituir, fazer a multiplicação em cruz, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, descobrir o valor. Então, eles vão ter 2 minutos. Então, voltamos em 2 minutos. Voltamos da atividade. Olha, professor Inês, gostei de ver o chat só subindo aqui. Resposta 8, nota 8. Bom, vamos lá. Abraço, então, para os alunos do pessoal aí da Praia Grande, da Escola Oswaldo Toshi, pessoal de Campinas, da Escola Dom Barreto, pessoal de Quatá, da PEI Francisco Balduino Souza Chiquinho, e o pessoal de São José dos Campos, da Escola Rui Dória. E aí, professora Inês, a nota é 8? É 8, sim. Bom, como sempre, você está com dúvida ainda? Então, vem comigo, se concentra, que eu vou explicar de novo. Muito bem. Tinha dado uma dica para vocês, né? Que a primeira grandeza seria o valor da prova. Então, vou colocar aqui grandeza 1. Então, valor da prova. O primeiro valor da prova é 6. E aqui, a nota que a Cristina tirou. Então, 4,8. Depois, se a prova mudasse para valor 10, qual seria a nota da Cristina? O meu X. Então, o nosso T1 é o 6, o T2 é o 10, o T3 é o 4,8 e o T4 é o X. Então, vou pegar a igualdade, né, que está aqui à direita, e vou substituir. T1 é 6, dividido por T2, que é 10, é igual. T3, que é 4,8, dividido por T4, que é X. Então, aplicando a propriedade fundamental, multiplicação dos extremos, 6 vezes X, que é igual à multiplicação dos meios, 10 vezes 4,8. Muito bem. Aqui, multiplicar por 10 é andar com a vírgula uma casinha para a direita. Então, eu vou ter 6 vezes x é igual a 48. Quero encontrar o x. Pego o 6 que está multiplicando e passo dividindo. Opa, é 6 ali. Vamos acertar para ficar bonitinho, né? Senão depois vocês vão se confundir. Então, 48 dividido por 6. Na tabuada do 6, 6 vezes 8, 48. Então, se a prova valesse 10, a nota da Cristina seria 8. Uma boa nota, né, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Então, vamos para as grandezas inversamente proporcionais?
Então, quando a gente fala nas grandezas inversamente proporcionais, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui e vice-versa, isto é, se uma diminui, a outra aumenta. Então, a gente tem as duas grandezas. Grandeza 1, nós temos o T1 e o T2. Grandeza 2, o T3 e o T4. Quando elas são inversamente proporcionais, nós temos que inverter uma das razões para poder aplicar a propriedade fundamental. Então, observe, eu tenho T1 sobre T2, que é igual a T3 sobre T4, e como eu sei que elas são inversamente proporcionais, eu vou pegar a segunda igualdade e vou colocar T4 dividido por T3. Então, eu vou ter a igualdade T1 dividido por T2, que é igual a T4 dividido por T3. E agora vou aplicar a propriedade fundamental. T1 que multiplica T3, que são os extremos, é igual a T2 que multiplica T4, que são os meios. Lembrou disso? Lembrou? Vamos treinar? Então, vamos para essa atividade 5, parte 1. Está na página 74. Para encher um tanque, são necessários 30 recipientes de 6 litros cada um. Se forem usados recipientes com 3 litros cada um, quantos serão necessários para encher o mesmo tanque? Então, aqui você tem duas grandezas. Uma delas é a quantidade de recipientes e a outra é a quantidade de litros para o recipiente. Então, 30 recipientes com 6 litros enche um tanque. Agora, quantos recipientes você vai precisar se for 3 litros cada recipiente? Então, observe que elas são inversamente proporcionais. Então, eu já coloquei aqui, do lado direito, a relação da igualdade trocando o T3 com o T4. Então, T1 dividido por T2, que é igual a T4 dividido por T3. Preste atenção, hein? Professora Roberta, quanto tempo para fazer essa atividade? Professora Inês, como eles vão ter que substituir e fazer as continhas, eles vão ter 2 minutos e a gente já volta, tá bom, pessoal? Voltamos da atividade. Olha, professora Inês, gostei de ver, eles estão sabendo fazer. Pelo menos eles colocaram aqui a resposta 60, apareceu 60, 60, 60. Então,
Vamos lá. Abraço para o pessoal da Escola Zélia Ponta Linda, pessoal de Mauá, da PEI Maria Helena Colônia, pessoal da Escola Elisa Raquel Macedo de Souza, pessoal de Araras, da PEI Doutor Cesário Coimbra, isso mesmo, abraço para vocês. Pessoal de Itapeva, da PEI José Vasques Ferrari, pessoal de Iperó, da Escola Estação Jorge Oeterrer, e o pessoal de Bauru, da Escola Azarias Leite. E aí, professora Inês, é 60? Estou gostando de ver, pessoal da segunda série está antenado, hein? Bom, vem cá, se concentra, que eu vou explicar de novo. Então, a nossa primeira grandeza são os recipientes. Então, vamos aqui. Recipientes. E a outra grandeza, os litros. Muito bem. Então, nós temos 30 recipientes de 6 litros cada um. Agora, se forem usados recipientes com 3 litros, litros embaixo de litros, quantos recipientes? Aqui nós temos o T1, que é 30, o T2, que é o X, o T3, que é o 6, e o T4, que é o 3. Mas a gente sabe que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, nós vamos trocar o T3 com o T4. T1, 30, dividido por T2, que é X, é igual T4, que é 3, dividido por T3, que é 6. Multiplicação dos extremos. 30 vezes 6, que é igual a X vezes 3. Muito bem. Então, 30 vezes 6, 3 vezes 6, 18, e põe um zerinho, que é igual a X vezes 3. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Agora, eu tenho 180 dividido por 3. Eu vou pensar no 18. 18 dividido por 3, 3 vezes 6. Então, 60. Isso significa que nós vamos precisar de 60 recipientes. Então, observe aqui a resposta desta atividade 5, parte 1. Beleza? Ótimo. Então, agora, vamos lembrar da última parte dessa sequência de atividades 1, que são as constantes de proporcionalidade. Se a gente tem duas grandezas que são diretamente proporcionais, a constante de proporcionalidade, que é o K, será dada pela grandeza 1 dividido pela grandeza 2. Agora, se duas grandezas são inversamente proporcionais, a constante de proporcionalidade K será dada por grandeza 1 multiplicado por grandeza 2. Então, diretamente proporcionais, eu divido. Inversamente proporcionais, eu multiplico. Fácil? Então, atividade. Atividade 5, página 68. O número irracional π é a constante de proporcionalidade entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Comprimento a letra C, diâmetro a letra D. Isso significa dizer que C é diretamente proporcional a D. Assim, a expressão que indica corretamente essa proporcionalidade é... Então, observe que aqui, na lateral, eu já coloquei a constante K de proporcionalidade, sendo a grandeza 1 dividido pela grandeza 2. No problema, ele está falando que a sua constante de proporcionalidade é o π. E ele está dizendo que o comprimento C é diretamente proporcional ao diâmetro D. Então, qual alternativa é correta? Letra A, C vezes D é igual a π? Letra B, C vezes π é igual a D? Letra C, C dividido por D é igual a π? Ou letra D, D dividido por C é igual a π? Preste atenção, hein? Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Olha, professora Inês, eles vão ter que pensar um pouquinho para não cair na pegadinha. Então, 1 minuto e meio para colocar qual é a alternativa no chat. Tenta justificar para a gente qual é essa alternativa, tá bom? Já voltamos.
Voltamos da atividade. Olha, professora Inês, eu adorei ver aqui, só aparece C, 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 e tem um monte de justificativa falando até que conta fez, o que tem a ver o diâmetro com o comprimento da circunferência com o pi. Olha, gostei de ver. Então, um abraço aí pro pessoal de Mairinque, da PEI Lelito, pessoal de São Miguel Paulista, que sempre participa das aulas, abraço, pessoal. Pessoal de São Bernardo do Campo, da Escola Carlos Pezzolo, pessoal de Arujá, da Escola Esli, e o pessoal da Sul 3, da Escola José Vieira de Moraes. E aí, a alternativa C, professora Inês? Com certeza. O pessoal está muito antenado e ligadaço nas nossas aulas. Então, vem comigo. Eu tenho já a expressão da constante de proporcionalidade, K. Muito bem. No lugar do K, vou colocar o π, igual. Grandeza 1. A primeira grandeza é o comprimento, porque o comprimento é diretamente proporcional a diâmetro, que é a letra D. Então, nós temos π é comprimento dividido pelo diâmetro. Alternativa C. Com certeza, parabéns para você que acertou. Ótimo. Vamos continuar mais um pouquinho? Agora, atividade 5, parte 2, página 74. Preste atenção. Para encher um tanque, são necessários 30 recipientes de 6 litros cada um. Você falou, mas já vi isso. Sim. Agora, o que eu quero é a razão de proporcionalidade entre as grandezas. Entre as grandezas recipientes e capacidade em litros. Como a gente já viu, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu coloquei aqui o valor eu coloquei a expressão do K, que é a grandeza 1 multiplicada pela grandeza 2. Então, aqui é uma continha de vezes, professora Roberta? Eles vão ter 1 minuto para fazer essa continha de vezes e colocar aqui no chat para mim, para eu poder passar para você qual é a resposta que eles colocaram. Então, a gente volta em 1 minutinho só, tá bom, pessoal? Vai lá, rapidinho. Voltamos. Olha, professora Inês, gostei de ver. 180 foi o que apareceu aqui para constante. Então, um abraço para o pessoal de Louveira, da Escola Resende, Leste 4, da Escola Antônio Silvio da Cunha Bueno, pessoal de Itapetininga, da Escola Jair Bart, e o pessoal de Américo Brasiliense, da Escola Professor de Norá Marcondes Gomes. E aí, 180? Isso mesmo. Então, vamos lá. K, que é a constante, vai ser grandeza 1. Eu posso chamar a grandeza 1 de recipientes. Então, 30. Vezes grandeza 2. Grandeza 2, os litros, portanto, 6. 30 vezes 6, 3 vezes 6, 18, com um zerinho. Então, a minha constante é 180. Foi fácil, né? Pois é. Então, agora nós vamos para a nossa última atividade, que vai ser super rápido, hein? Agora você já sabe como é que faz. Então, atividade 5B. Para paginar um livro com 45 linhas em cada página, são necessárias 280 páginas. Deseja disponibilizar apenas 30 linhas por página. Qual é a constante de proporcionalidade entre a grandeza 1 linhas e a grandeza 2 páginas? Esse tá fácil? Ah, pessoal, nossa aula está acabando. Vamos fazer juntos? Então, aqui nós temos a grandeza 1, 45 linhas, e a grandeza 2, 280 páginas. Multiplicando essas grandezas, nós encontramos que a nossa constante de proporcionalidade é 12.000
2.600. Espero que você tenha gostado da nossa aula e retomado todos esses conceitos. Certo, professora Roberta? Certo. Não esqueçam que essa aula ela tem atividade sim. Então, faça atividade até o dia 15 de julho, tá bom? E não esqueçam também de avaliar a nossa aula. Então, tá aparecendo aí para você o QR Code, o link. Entre lá, mande a sua opinião, que é sempre muito importante para a gente poder evoluir e sempre poder melhorar a nossa aula, porque a gente está querendo mesmo é que você aprenda cada dia mais. Esse é o foco, tá bom? E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, 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 tchau. pessoal!